Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da advocacia criminal, voltado especificamente para os assuntos da advocacia criminal. Eu quero falar hoje com vocês a respeito de um pedido de um papista sobre interrogatório. Eu já falei isso várias vezes e a audiência de instrução é uma audiência muito importante. O acusado, por que ele fala por último? Porque ele precisa saber exatamente qual é a prova que existe contra ele. Se aqueles atos investigatórios feitos na fase policial, durante a instrução criminal, sobre o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se eles ganham forma, ganham conteúdo, ganham credibilidade e se comprovam. Se isso não acontecer, aqueles atos de investigação na área da polícia, eles não são provas. Não são provas. Então, muito importante a instrução. E você tem que estar preparadíssimo para isso. Você tem que conhecer o processo de cabo a rabo. Você tem que saber como é que esse juiz da tua vara toca o processo, como é que ele interroga o acusado, como é que ele inquire as testemunhas, qual é a participação do Ministério Público. Importantíssimo você pleitear sempre a aplicação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Você pode colocar isso até na tua petição de resposta à acusação, que fica requerido desde já que toda a instrução criminal seja feita sobre a égide do artigo 212 do Código de Processo Penal, conforme decisão recente, se sobrepondo a todas as demais até então conferidas, que é o HC 111.815 do Supremo Tribunal Federal, em que se impõe o protagonismo da prova às partes. E você precisa saber como perguntar. Você precisa saber qual a importância de cada testemunha. Saber a estratégia de decidir ouvir uma testemunha ou não, arrolar ou não. É muito importante você estar atento a isso. Ter uma relação de perguntas de todas as testemunhas que vão desfilar neste processo. Fazer comparação entre os depoimentos dela mesma com o depoimento dos outros. Muitas vezes ela fez mais de um depoimento. Tudo isto é que vai te dar o norte daquilo que vai acontecer no processo. Você, advogado, é o juiz primeiro da causa. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer, principalmente o que não pode fazer. Você tem consciência para que lado aquele processo vai cair. Você sabe se aquilo lá vai ser uma condenação irrecorrível, entre aspas, né? Porque você pode recorrer, mas não vai ter nenhum efeito. Você tem que saber se é só caso de se requerer uma desclassificação para um delito mais brando, ou então se requerer uma apenação mais branda. Tudo isso é você que vai decidir. Não adianta insistir naquilo, negar, por exemplo, uma autoria, se tem 10 testemunhas no crivo do contraditório dizendo que foi ele. O que adianta você negar? Então, adaptar. Salvo se você tiver uma prova muito contundente dizendo que aquelas 10 pessoas estão mentindo e que não viram nada. Mas as provas hoje em dia não se resumem apenas àquele método antigo, né? Você tem que estar atualizado. Como é que você sabe quem é cada testemunha? Como é que você chega nelas? Como é que você vai... Esse chegar é como é que você vai abordar durante a inquirição. Se é uma testemunha hostil, se não é uma testemunha hostil, se é uma testemunha absolutamente indiferente, se ela pende para a defesa, tudo isso você tem que analisar e saber como é que você vai trabalhar isso. Sempre importante ter fazer as suas perguntas por escrito, fazer uma lista de perguntas, para que você não perca o fio da meada. Não ter uma sequência lógica, foge para cá, foge para lá, foge para cá, para você colocar em xeque como aquela testemunha está se portando e se ela está se portando bem ou não. Não fique fazendo pergunta para testemunha que não lembra nada, porque se ela lembrar, ela vai lembrar contra você. Não lembrou, não sabe de nada? Encerra o assunto, não faça perguntas. Não precisa sair dando tiro para cima dentro da sala de audiência, chutando mesa do juiz. Não. Peça para consignar em ata, faça as consignações. Não esqueça nunca que o ato processual da inquirição, quando é feito contra o ditame do artigo 212, ele perde a sua formatação essencial, perde o elemento essencial do ato. Isto, o prejuízo é evidente, apesar disso ser considerado uma nulidade relativa,
ela pode anular o ato com consequências, inclusive, de soltura do seu cliente. É muito importante. E o interrogatório? De posse de todo esse conhecimento da prova, de tudo aquilo que você fez, por que você vai deixar o juiz interrogar o seu réu? Por que você vai deixar o promotor de justiça interrogar o seu réu? Por que você vai deixar o assistente da acusação interrogar o seu réu? Para quê? Vou fazer alguma pergunta para esclarecer algum ponto favorável a ele? Ou vão procurar confundi-lo, procurar afundá-lo cada vez mais? O réu responde só as perguntas da defesa. Ou então, não responde nada. Ou ainda você pode fazer o seu interrogatório por escrito. Você redige aquilo que quer que ele fale, ele assina aquilo, você junta com uma petição. Artigo 231 do Código de Processo Penal é um documento que pode ser juntado a qualquer hora nos autos. E o juiz terá que dar validade àquele documento, como dará validade a qualquer outro documento existente nos autos. É a versão do réu. Réu que fala muito não presta, réu que fala pouco não presta. O melhor é não falar. O réu, se inocente, está sob uma pressão muito violenta. Se culpado, também está em uma situação muito violenta, emocional, porque sabe que vai tomar um ferro. Então, ele não é especialista em responder, mas quem está perguntando é especialista em perguntar. E ponha na cabeça, não vai fazer pergunta para esclarecer coisa nenhuma em favor do réu. Você é o juiz da tua causa. Você sabe se ele tem que ser interrogado ou não, fazer por escrito ou simplesmente responder às suas perguntas. Eu tive agora recentemente um caso absurdo, caso de júri, que o juiz teve a coragem, cara de pau, de falar que como o réu só respondeu às perguntas da defesa, ele ficou em dúvida, que não pôde ser esclarecidas porque eu não permiti que ele fizesse. Aí ele pronunciou o réu. Doutor, na dúvida, não é em dúvida para a sociedade. Se a dúvida é sua, não transfira para o acusado a sua fraqueza, a sua deficiência para entender ou para procurar alguma coisa a mais para fortalecer a pronúncia. Porque o senhor não ia procurar nada para favorecer o acusado? Vamos lá, hein? Cá entre nós aqui, só que ninguém nos ouça e mais os quase 41 mil papistas que estão aqui ouvindo, tá bom? Então é isso, meus amigos. Você é o juiz primeiro da causa. Você tem que saber o que pode e o que não pode fazer. E você tem que estar sempre muito bem preparado. Hoje eu passei a tarde trabalhando na revisão das aulas que foram gravadas para o nosso primeiro curso online. Vai ser muito legal. Papo de Criminalista, a gente volta. E antes de encerrar, eu quero deixar gravado aqui para os meus amigos que eu sou absolutamente contra qualquer tipo de agressão ao Estado Democrático de Direito. Eu, Papo de Criminalista, o Mauro Nassif, nos opomos veementemente à participação do presidente da República em carreata na frente do Exército, falando para as pessoas que carregavam as placas de a volta do AI-5, intervenção militar, e ele falando, eu conheço vocês, eu estou aqui porque respeito vocês, porque vocês me respeitam. Ele sempre flertou com a ditadura, ele sempre flertou com o Estado antidemocrático. Sempre teve a mão estendida para acolher o AI-5. Nós não podemos determinar isso. Isto, inclusive, é crime de responsabilidade. Quando o presidente da República jura que vai defender a Constituição, ele não pode fazer esse tipo de procedimento, de subir numa caçamba de caminhonete e aplaudir, incentivar esse tipo de coisa. Não quero ditadura de direita. Não quero ditadura de esquerda. Se hoje esse homem é presidente da República, é porque existe democracia, porque ele foi eleito pelo voto direto. Ele não pode compuscar esta garantia constitucional democrática que é o regime livre de governo. E eu fico por aqui. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço, meus amigos. Tchau.